Gente, tá dando pra ouvir daí? Tá. Oi, Sofia, tudo bem? Fica de pé melhor? De pé melhor, assim? Pronto. Vamos entrando, galera, para a gente começar a nossa live com um debate muito importante sobre a saúde mental nesses tempos de pandemia. Chama a galera, vamos dar uns 2 minutinhos aí para a gente começar a nossa live. Sofia, aproveita e vai contando para a gente como é que tá essa rotina de psicóloga. Tem. A psicóloga tá tendo que se adaptar a esse universo aí do trabalho home office, né? Então, a parte do meu trabalho que eu atendo, eu tenho feito por WhatsApp web ou ligação mesmo, porque é a única forma, né, que a gente tem. Muitas demandas mesmo, nas pessoas cada vez mais precisando conversar, né, sobre esse contexto, enfim, irem se percebendo aí. É um contexto complexo, né? E que acho que desperta na gente uma série de sensações, sentimentos, enfim, nesse momento muito difícil pelo qual ninguém, na verdade, né, no nosso país passou, já que a gente o mundo só experimentou um momento como esse na gripe espanhola, né? Então, uma situação muito nova e muito desafiadora para nós, de fato, né? Muito, muito diferente do que estava que ia ser esse ano, né? Sim. Vamos preparando aqui para a gente começar a nossa live. Deixa eu ver se está tudo certinho. Todo mundo que está na live está entrando direitinho. Ou está ouvindo. Eu nunca fiz live, então eu tô super experimentando esse universo aqui. Não, eu também. Eu nunca fiz, é a primeira experiência. Estou aqui tentando fazer dar Duas certo. Que vai dar, vai ser bom. coisas. Me ambientando aqui nesse mundo, mas tudo certo. Ah, tem alguém ouvindo. Pronto, tá todo mundo ouvindo direitinho, né? Ótimo. Eu acho, Sofia, que a gente já pode ir começando a nossa live. Eu queria já, né? A gente meio que já começou a bater um pouco desse papo informal aí quando estava se preparando, esperando a galera chegar e tudo mais, mas o debate, nossa live de hoje, ela tem como tema saúde mental
nos tempos de pandemia, né? Que é um debate extremamente necessário para o mundo que a gente vive, né? Na medida em que a sociedade capitalista vai se aprofundando, as contradições, as desigualdades vão se aprofundando. Esse debate ele surge com cada vez mais centralidade, né? Porque é o desafio da gente conseguir olhar para uma dimensão que muitas vezes vai sendo esquecida na dinâmica da nossa vida, no dia a dia, na lógica produtivista que a gente vive, né? Então, parar um tempinho aí para a gente conseguir se olhar, conversar um pouquinho e conseguir construir juntos também um pouquinho mais de conhecimento sobre esse debate. Ajuda muito, pode contribuir muito com todo mundo que está em casa, nos assistindo agora, nesse momento de isolamento, em quarentena e tudo mais, mas que esse momento seja também um espaço para que a gente se sinta um pouquinho mais perto um do outro, das nossas companheiras, dos nossos companheiros, de quem a gente gosta, de quem está com saudade, para aquecer um pouquinho o nosso coração também, né? E nesse caminho, nessa direção, Sofia, uma coisa que eu fico pensando sempre, nesse momento de quarentena, de isolamento social, é que esse contexto que a gente está vivendo é muito novo, muito complexo e pode trazer uma série de sentimentos, sensações, né? Desde talvez um estado de ansiedade meio que geral e tudo mais sensações de tristeza, de incertezas, né? Porque a gente também não sabe como vai ser o amanhã, o que mais vai acontecer, como as coisas vão caminhar a partir daqui e tudo mais. Então, quero também pedir para você comentar um pouquinho mais, né? Porque essas sensações, elas podem estar aí fazendo parte do cotidiano da maioria das pessoas que nos assistem e tudo mais. Mas qual é o lugar da saúde mental, né? Nesse momento de pandemia, dentro das sensações todas e tão diversas que a gente tem experimentado, né? Por que debater saúde mental? Qual é o lugar da saúde mental nesse espectro todo, né? Massa. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Levante. Acho que o Levante é um movimento de jovens que traz com muita pertinência o debate sobre a condição de vida dos jovens e atua na realidade de uma forma muito consistente, né? A partir da luta, da formação, e da organização, né? Então, eu queria dar um abraço muito carinhoso em todo mundo aí do Levante que está ouvindo e que segue a página do Levante. Acho que o Levante dá uma lição aí de maturidade, mesmo sendo um movimento tão jovem, né? Então, queria agradecer, né, muito o convite e o desafio, na verdade, né? Então, entrando mais no tema da saúde mental, eu pensei que era importante demarcar um pouco o que a gente está falando que é saúde mental, né? Então, o que é esse tema que aparece tanto na nossa vida, né? E aparece normalmente na forma de sintoma, né? Não na forma de saúde mental necessariamente, né? Então, queria demarcar um pouco que a saúde mental que a gente fala, ela é resultado da relação das pessoas com a realidade, né? Ela não é alguma coisa que está no nosso cérebro e se desenvolve quando a gente nasce, né? Ela é parte da realidade, né? Então, ela não pode ser vista como responsabilidade ou como uma questão individual, né? Então, esse é um primeiro ponto bastante importante, porque daí a gente olha para o tema da saúde mental como parte dessa realidade, né? E que realidade que é essa, né? É um pouco até contraditório que a gente começa a falar da realidade para falar do sujeito, mas na verdade é esse o movimento que a gente faz dentro da psicologia, em especial da psicologia crítica, psicologia marxista, né? Então, a realidade ela é marcada pela forma como a gente organiza a vida, né?
Então, se a forma como a gente organiza a vida, ela produz uma situação excludente, isso vai ser também vivido por nós e vai produzir um determinado sujeito, né? Então, esse sujeito, ele é um sujeito marcado pela realidade, pelo tempo que a gente vive, né? Então, é importante que a gente saiba que, num contexto que é marcado pela opressão, pela violência, pela exclusão, que vive grande parte da nossa população, isso vai produzir uma determinada subjetividade, uma determinada saúde mental, né? Então, é, aí, em especial num contexto de pandemia, né? Qual que é o lugar da saúde mental num contexto da pandemia, né? Então, um contexto que coloca necessariamente o medo de um vírus que é altamente contagioso, isso vai marcar a nossa saúde mental e vai intensificar alguns sintomas que a gente sente mesmo, né? Então, a ansiedade, sintomas depressivos, a insônia, esses sintomas vão se manifestar com mais intensidade nesse contexto que é marcado pelo medo, que é marcado pelo luto, que é marcado pela pandemia, né? Então, acho que falar e olhar para a saúde mental é garantir a nossa sobrevivência a esse contexto, assim, né? E criar estratégias de lidar com esses sentimentos e com essas sensações todas que vão emergir necessariamente desse contexto social que a gente está vivendo, né? Massa, Sofia. Isso me faz pensar um pouco no quanto a crise que a gente tem vivido, né, mesmo antes desse contexto de pandemia, ela também traz um impacto muito profundo sobre a vida das pessoas, né? Inclusive desse ponto de vista da saúde mental, da subjetividade humana e tudo mais, que tem uma dimensão individual, mas também tem uma dimensão coletiva, como muito bem você colocou, né? A gente vem passando por uma crise que é anterior a esse momento de pandemia, mas que se agrava com ela também, né? E a piora das condições de vida do nosso povo, o aumento das desigualdades, das contradições na sociedade também geram a piora das condições de conseguir viver e ter dignidade, conseguir construir uma vida justa para si, para sua família, para sua comunidade, tudo mais. Então, imagino que isso ainda aprofunde mais um pouco o cenário que nós temos e seja ainda mais desafiador aí para os profissionais de saúde, para todos aqueles e todas aquelas que, nesse momento, enquanto muita gente está de quarentena, de isolamento social em suas casas, são eles e elas que estão ali na ponta de lança, segurando o problema pelas mãos, né, para que a gente não aprofunde ainda mais esse momento tão complexo, tão desastroso que a gente está vivendo, né? E nessa linha, Sofia, eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa perspectiva da solidariedade, né? Porque tem sido uma dimensão muito trabalhada e muito construída, sobretudo anterior à pandemia, né? A solidariedade para nós é um valor, né, humano necessário para viver em sociedade, para transformar o mundo, mas esse momento de pandemia ele tem colocado várias organizações populares, vários movimentos sociais, várias entidades também na construção diária de ações de solidariedade para conseguir diminuir os impactos tão nocivos também do coronavírus e tudo mais, né? Então, queria ouvir também qual é o lugar da solidariedade, como é que a solidariedade também, ou se pode e como ela pode ser também uma ferramenta de potencialização do cuidado, de potencialização também desse cuidado individual, mas também bastante coletivo, né? Legal. Acho que eu vou linkar um pouco o tema da solidariedade com as estratégias, que até uma pessoa que comentou quais são as estratégias da gente lidar com a pandemia, porque eu acho que a solidariedade é uma resposta que a gente está dando, né? Em especial os movimentos populares, enfim.
então, um pouco das estratégias, né? Eu acho que o que é muito importante falar das estratégias porque são ferramentas que a gente vai criando, né? Acho que primeiro de tudo, a gente é obrigado nesse momento a observar a nossa condição humana, né? A nossa condição de ser humano. E que a gente está interrelacionado e interdependente, né? Então, algo que acontece e começa na China, uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai chegar no Brasil e vai chegar no mundo inteiro, né? Então, essa condição humana, ela implica a gente olhar que a nossa vida ela é coletiva, né? Ela se dá na coletividade, né? Então, as estratégias que a gente vai desenvolver, elas têm a sua dimensão individual, mas tem a sua dimensão coletiva, né? Então, a gente aí tentando dar mais forma para esse debate, né? Mais conteúdo para ele. O momento da pandemia, né? O que a gente pode fazer com ele? Pode ser um momento que a gente pode fazer alguns tipos de exercícios em relação a uma autoobservação, a uma forma de se escutar, e cada sujeito vai encontrar o seu jeito de fazer isso, né? Não tem uma receita, nem uma fórmula de saúde mental pronta por nós psicólogos, ou pelos psiquiatras, ou pelos profissionais de saúde mental, né? Cada um vai encontrar a sua forma de se observar, de se perceber, de se escutar, de se entender nesse mundo aí que a gente vive. Então, tem pessoas que utilizam diários, tem gente que consegue conversar com os outros sobre si mesmo, pela convivência, tem gente que desenvolve processos terapêuticos, processos de terapia, de análise, de arte terapia, de jardinagem. Várias estratégias existem para a gente pensar sobre nós mesmos, né? Então, o essencial, eu acho que a mensagem essencial é a gente se deixar de sentir, assim, né? A vida no cotidiano, né? Ela é muito dura, ela é muito marcada pela produtividade, pela jornada de trabalho enorme que a gente tem, pelas triplas jornadas de trabalho, pela opressão, pela violência. Então, a gente sentir, às vezes, machuca. Nem sempre sentir é sentir a felicidade, mas é muito importante que a gente encontre momentos que a gente possa observar o que a gente está sentindo, né? E perceber que essa condição ela não é só sua, né? A condição que a gente está vivendo é uma condição de uma totalidade, né? Toda a humanidade está colocada a pensar sobre essa pandemia e a sua condição de vida e como é que vai sobreviver nesse momento, né? Então não é um processo só meu, ou do Helder, ou de qualquer outro, é um processo coletivo, né? E não tem um modo único de cuidar da saúde mental, e nem acho que a única forma de cuidar da saúde mental é pela terapia, né? Então, ou pela análise, enfim, talvez alguns psicólogos me critiquem por isso, porque estou talvez fazendo um desserviço aí pela categoria, mas nem sempre a gente cuidou da nossa saúde mental dessa forma, né? Então, e nem sempre esses métodos funcionam para as pessoas, mas o se perceber e perceber que precisa de ajuda e que precisa conversar e que precisa externalizar um pouco dos seus sentimentos é um processo que pode vir a caminhar pela psicologia, pelas estratégias da psicologia, mas pode caminhar pelo yoga, pelos grupos, enfim, várias estratégias, pelos diários, pela escrita, pelos grupos de apoio e inclusive pelos grupos organizados como o Levante, assim, né? O Levante é um movimento que organiza jovens e apresenta uma outra alternativa de vida para os jovens. E isso pode produzir, em alguma dimensão, um processo de cura, né? Então, a condição que eu tinha de eu sozinha, jovem oprimida,
ela é compartilhada e tem um outro que me escuta, que acha que eu sou importante, que a minha vida é importante, e isso às vezes produz uma condição subjetiva mais saudável, assim, né? Uma saúde mental mais saudável. E a solidariedade, entrando aí na resposta, ela é uma forma de lidar com essa situação, né? Então, o próprio isolamento social é uma situação que não está colocada para todo mundo. Seja o medo de sair porque tem que trabalhar, sejam sentimentos que são gerados no contexto de isolamento, né? Na própria residência, na própria casa, com a família, em condições de higiene sanitárias nem sempre regulamentadas pela Secretaria de Saúde, enfim. É, todas essas situações elas vão produzir sentimentos e angústia e sintomas e a solidariedade é uma resposta que a gente está dando de cuidado coletivo, né? Então, a única alternativa que os povos têm e a classe trabalhadora tem de sobreviver a esse momento é pela solidariedade entre si, porque a Secretaria de Saúde, os governos estaduais não vão conseguir atender a todas as demandas de saúde. Um exemplo para compartilhar sobre solidariedade é um pouco a experiência da Escola Paulo Freire, né? Que aqui em São Paulo tem desenvolvido respostas da é, condição econômica, né? Então, a entrega de cestas básicas, mas também tem oferecido atendimentos online, orientações em saúde online, e que tem ajudado a comunidade ali do Ipiranga a, a passar por esse momento, né? Então, acho que a solidariedade ela é uma ferramenta muito importante para esse momento, assim. Massa, Sofia. Sua fala me ajudou a refletir algumas coisas que eu fui fritando um pouco aqui, né? E aí compartilhar também, mas acho que você falando quanto a solidariedade, ela é um valor necessário e uma ferramenta fundamental para atravessar esses tempos, na pegada da campanha que o Levante tem organizado aí pelo Brasil inteiro, né? Nós por nós, né? Acho que esse é o sentido da expressão nós por nós, né? É o povo organizado na sua condição de povo, construindo junto também os caminhos para a construção e reconstrução da sua própria história, né? E acho que essa é um dispositivo fundamental de produção de saúde mental, né? E se a gente for pensar a saúde mental como a plena capacidade de viver, dignidade de direitos, o pleno bem-estar, não só físico, mas também psíquico, social e tudo mais, a gente percebe o quanto a luta, né, do povo organizado, não só agora, mas ao longo da nossa história, nesses 500 anos de Brasil, é fundamental para que a gente consiga estar aqui hoje, né? Então, a luta que o povo negro travou, as estratégias de cuidado que as mulheres negras desenvolveram ao longo da sua história nos permitiram chegar aqui hoje, nos permitiram ter um fio condutor da nossa história, né? Então, o quanto esse fio condutor é tão salutar e tão necessário também para a produção de saúde mental, né? Que eu acho que se a gente não sabe de onde a gente vem, muito menos para onde a gente vai, a gente também não vai conseguir garantir saúde, seja física, mental, para nós ou para qualquer um que esteja à nossa volta, né? Então, acho que essa dimensão é fundamental, né? Então, estava pensando, né, mais cedo o quanto me parece que tem se falado mais em autocuidado, né? Parece que nas redes sociais, nas rodas de amigo, nas conversas e tudo mais, esse tema do autocuidado tem se fazido cada vez mais presente, né? Na reflexão e etc. Mas, ao mesmo tempo, o quanto ele é um termo e uma ação antiga, ancestral, que vai reconstruindo também a nossa memória e as nossas condições de vida e tudo mais. Mas nesses debates mais atuais sobre o autocuidado, eu fico com a impressão que muitas vezes o debate ele se centra muito numa perspectiva do individual, né? Em que sentido? Acho que
O auto, que bom que tem ganhado esse espaço, né, necessário, ainda mais no momento em que a gente vive, e eu acho que é um reflexo também do aprofundamento das contradições na sociedade, do quanto está mais difícil viver com qualidade e com dignidade nessa sociedade que a gente vive. Então, e na dinâmica que o capitalismo, que a sociedade nos impõe, né, extremamente acelerada e tal, de produzir, 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 é o ato de olhar para nós, para o nosso corpo, para quem a gente é no mundo e tudo mais. Mas para além de uma dimensão individual, ela também tem uma dimensão coletiva muito necessária, né? Então, que foi um pouco do que você falou, o quanto está organizado nos grupos de poesia, nos movimentos sociais, estar junto com outras pessoas produzindo, construindo a realidade também é fundamental para garantir saúde mental. Queria que você falasse um pouco mais para a gente, Sofia, como é que essa dimensão indivíduo, sociedade, individual, coletivo, ela se interage, né? Porque eu acho que não é necessariamente uma dicotomia entre as duas coisas, mas como é que uma dimensão também potencializa, interage com a outra também. Eu acho que essa relação ela é fundamental mesmo, Helder, porque o autocuidado, né, individual, ele gera mais individualismo, né? Então você é, coloca para o sujeito a responsabilidade de se cuidar individualmente e de ser feliz individualmente e de ser um eu pleno só, assim, né? Só que a sociedade, ela depende, a gente depende um do outro, né? Para a gente se tornar ser humano, a gente precisa de outros seres humanos. Senão a gente não vai se desenvolver, né? Todas essas capacidades que a gente tem, toda essa potencialidade que a gente tem, né? Da imaginação, do pensamento, da criatividade. A gente só consegue desenvolver toda essa potencialidade da humanidade em coletivos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse debate do autocuidado, mesmo, até ficou redundante, mas a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque senão a gente responsabiliza o sujeito individualmente por ele todo e toda a sua felicidade e infelicidade, tudo é culpa dele, né? Então, o autocuidado ele tem que ser uma estratégia mesmo de pensar sobre si, de ter uma relação com o cotidiano, com a casa, consigo mesmo mais saudável, né? Então, todas essas estratégias das práticas integrativas são super importantes, né? Aromaterapia, óleos essenciais, escalda-pés, esse conhecimento ancestral que a gente tem de cuidado, tudo isso é muito importante para a gente produzir uma condição de vida melhor, assim, né? Só que a gente não pode parar só em nós mesmos, né? Eu, Sofia, saudável, fazendo a minha análise, tendo meus óleos essenciais e os meus incensos, só vou resolver o meu próprio quadrado, assim, né? E isso não vai mudar as condições mais estruturais que produzem muito sofrimento e muita violência e muita opressão, né? Então, o que a gente tem que buscar é entender como é que todos esses sentimentos que a gente tem, né, de tristeza, de solidão, de depressão, tem o seu fundamento na forma como a gente organiza essa sociedade, né? Então, se essa sociedade ela é baseada na exclusão, onde muitos têm muito pouco e poucos têm muito, a gente vai produzir uma subjetividade que ela naturaliza isso. E a gente, para produzir uma condição de saúde. Foi. Para a gente produzir uma condição humana coletiva em que a maioria possa ser feliz, possa se desenvolver plenamente, a gente tem que romper com essa estrutura excludente, né? Então, acho que é importante a gente fazer esse link do meu sofrimento individual com uma condição estrutural, né? Então, o próprio
patriarcado, o racismo e o capitalismo produzem sofrimento, produzem violência, produzem uma forma de existir que não é plena. Eu não posso ser uma mulher livre, plena, que vive a minha sexualidade da forma como eu entendo, né? A todo tempo tem muitas amarras que nos impedem de ser felizes, e essas amarras estão fundamentadas nessa forma de organização da sociedade que é excludente e é violenta com uma enorme parte da população. Então, eu acho que é isso que a gente tem que tentar equalizar, né? De que esse autocuidado coletivo ele tem que ser coletivo porque, em essência, ele só vai produzir uma nova forma de viver se a gente mudar estruturalmente a sociedade, né? Então, a gente, pela valorização do cuidado, tal, a gente não pode limitar o nosso debate aos indivíduos. A gente tem que falar das produções coletivas de sofrimento que estão fundamentadas essencialmente na forma como o capitalismo se estruturou, né? Massa. Sofia, eu vou te pedir perdão e ao pessoal que está assistindo também, que eu sou péssimo nisso, mas vou fazer essa pausa, quebrar um pouco o protocolo para poder te apresentar formalmente, né? Coisa que eu não fiz no início. Mas, gente, Sofia é uma psicóloga, companheira maravilhosa, especialista em psicologia e educação e mestrando em psicologia social também, dando aqui ótimas contribuições para nos ajudar também a aprofundar a reflexão. Acho que a live é só um ponto de partida, mas tomara que ela desperte aí questões e reflexões para a gente conseguir ir aprofundando ao longo do tempo. Queria aproveitar, tá rolando uma interação massa aqui no chat. As pessoas, inclusive, né, demonstrando aquilo mesmo que você falou. Então, várias estratégias são possíveis para construir autocuidado. Teve gente que falou aqui que sempre que está em algum estado de ansiedade e tudo mais, ouve uma música do MST e isso ajuda. Então, uma série de estratégias possíveis. Mas uma companheira fez uma pergunta mais cedo que eu acho que é muito pertinente, né? Quem é que cuida de quem está oferecendo cuidado nesses tempos de pandemia, né? Como é que ficam aí os profissionais de saúde que com certeza também têm absorvido uma carga não só objetiva, física, né, do ponto de vista dos problemas respiratórios e dos sintomas do coronavírus, mas também uma carga subjetiva muito alta, dado a complexidade desse cuidado que é ofertado, a quantidade de casos que chegam todos os dias para as unidades de saúde, para as profissionais. Então, queria que você ajudasse a gente a pensar um pouquinho quem é que cuida de quem oferece o cuidado. Esse é um debate muito importante mesmo, porque a gente tem que valorizar, e esse espaço aqui é fundamental da gente valorizar os trabalhadores da saúde e o SUS. É, ainda nem, a gente nem chegou nesse ponto, mas se não fosse por esses lutadores, a gente não conseguiria sobreviver a esse momento, né? Então, acho que é fundamental dos cuidadores terem cuidados, né? E eu acho que os coletivos têm que criar esses momentos, né? Das equipes de saúde terem os seus próprios momentos de cuidado, né? Então é fundamental isso. E não tem nenhum para quem cuida poder ser cuidado, não tem nada que ajude mais do que a valorização do Sistema Único de Saúde, a valorização desses profissionais, uma remuneração adequada, jornadas de trabalho adequada, então a contratação de profissionais de saúde, a contratação de todo tipo de infraestrutura e proteção que esses profissionais possam ter, assim, casas que eles possam descansar. Então, eu vi até uma reportagem que falava um pouco de espaços, porque os profissionais de saúde, por estar em contato com o vírus, eles não podem retornar às suas casas, né? Então, eles ficam numa situação de
isolamento da sua família e dos espaços afetivos, né? Então, isso é super complexo, assim, né? Então, todo o Sistema Único de Saúde precisa, e o sistema privado precisa criar estratégias para que esses profissionais consigam passar por esse momento da forma é, mais não, né? Menos danosa para eles mesmos, né? Então, acho que dentro dos nossos espaços é um pouco mais fácil da gente criar esse momento, né? Porque nós que organizamos, então é mais simples da gente tentar se cuidar, enfim, as próprias equipes de saúde criar esses momentos, né? Acho que dentro dos movimentos a gente precisa que esses cuidadores consigam descansar e ter os seus momentos. Até li um comentário aqui, descansa militantes, porque nós que somos militantes e profissionais da saúde, a gente a todo tempo atende as demandas, enfim, cuida do nosso povo, né? E a gente precisa criar estratégias de prevenção, porque assim a gente consegue é, lidar com as questões de saúde de uma forma mais organizada e estruturada. Porque sem prevenção e promoção de saúde, quem cuida nunca vai conseguir nunca vai conseguir descansar, porque vai estar o tempo todo cuidando de questões que a gente muitas vezes formula e identifica, né? Então, é importante que a gente consiga circular essas avaliações, esses cuidados que a gente faz para que as pessoas consigam ter mais concretude do que a gente está falando e pensarmos em estratégia de promoção e prevenção, assim. Sofia, inclusive, uma coisa que você falou, eu queria pegar esse gancho, mas o quanto é necessário a gente reafirmar e ter em vista também que a gente tem uma conquista fundamental, histórica, fruto da luta de muita gente, de muitos movimentos, de muitos coletivos, de toda uma sociedade, que é o Sistema Único de Saúde, né? E que, graças a ele, a gente tem conseguido enfrentar, ainda que a duras penas, esse momento tão complicado. Então, o SUS é um patrimônio do povo brasileiro e precisa ser fortalecido todos os dias. Que bom que a gente também conta com esses profissionais que estão aí na ponta de lança, dispostos também a defender o povo brasileiro, a ofertar cuidado, a ofertar saúde. É, alguém comentou no chat o quanto, nesse momento, as ervas medicinais, a natureza também contribuem muito com essas estratégias de autocuidado e de cuidado com outras pessoas também, né? E o quanto esse momento precisa servir para a gente também conseguir refletir o quanto é fundamental romper com essa lógica binária do sistema capitalista, né? No sentido de que pessoa humana é uma coisa, a natureza é outra, planta é outra, bicho é outra, mas o quanto a natureza ela está em interação com a nossa experiência de vida e o quanto também ela pode ofertar soluções para tantos problemas que a gente enfrenta todos os dias. A gente está chegando já no nosso final, né, no nosso momento já final da nossa live. Acho que foi um debate muito importante. Mas antes de finalizar, queria agradecer a todo mundo aí que está nos assistindo, que está interagindo, mandando pergunta. Mas também uma última questão aí para a Sofia nos ajudar a refletir, Vamos ver. que é sobre, na verdade, Sofia, eu queria te pedir dicas de autocuidado, né? Tipo assim, o que é que a gente pode fazer aí nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento, nas nossas condições, com o que a gente tem em casa, com os recursos que a gente tem. O que é que a gente pode fazer para desenvolver esse ato e esse movimento de olhar para nós enquanto indivíduos, mas também enquanto sujeitos e sujeitas coletivas, né, que somos. Legal. Essa pergunta é muito boa porque acho que a gente tem mesmo que divulgar e pensar sobre formas da gente lidar com esse contexto e acho que tem muitos espaços que a gente pode buscar essas informações também, né? Então, acho que é importante a gente buscar e veicular informações reais e concretas e científicas sobre a Covid, né?
Mas, ao mesmo tempo, acho que estratégias que a gente pode usar mesmo, colocando no prático, né? No dia a dia, no nosso chão da nossa vida, né? Acho que tem um excesso de notícias e de bombardeio de informações que geram muita ansiedade, muito medo e que nos impedem de ter momentos de desligar, né? Então, até o nosso relógio biológico muda com a forma como a gente se relaciona com os nossos celulares, com a internet, enfim. A gente tem tido uma relação com a realidade que ela é muito mediada por essas ferramentas que são muito importantes e que nos conectam, mas em alguma medida a gente tem que entender os nossos limites, assim, né? Eu acho que o bombardeio de informações e o acesso ao tempo todo com esse monotema da Covid-19 acabam gerando muita ansiedade. Então, uma primeira dica seria a gente estabelecer um limite, né, para esse tipo de uso dessas ferramentas, né? Então, acho que isso é bem importante, né? Eu acho que é importante criar momentos de cuidado consigo mesmo, sabe? E esses momentos não precisam ser o dia de spa, mas pode ser um banho mais demorado que você passa uma essência ou que se cuida um pouquinho mais, sabe? Não precisa criar. E tem que entender isso como processo. O cuidado é um processo. E a gente vai inserindo elementos de cuidado na nossa rotina e aí a gente vai conseguindo dia a dia, semana a semana, a lidar melhor com essa situação, enfim. E aí, entendendo como é o processo, vai ter oscilações. Vão ter dias que a gente vai estar mais impactado, mais triste, quando a gente começar a receber mais notícias de pessoas afetadas pela Covid, mais pessoas próximas. Quanto mais o vírus se aproximar do concreto da nossa vida, mais a gente vai ter que lidar com o luto, com a tristeza. Então, a gente precisa ter um momento de lidar com isso e entender que isso vai chegar em nós e que a gente vai ter que sentir isso. Não adianta colocar para embaixo do travesseiro, do tapete, porque as coisas vão voltar, né? E podem voltar de uma forma é, muito intensa que a gente não consiga no nosso dia a dia entender o que é, né? Então pode voltar como um sintoma, pode voltar como uma garganta inflamada, pode voltar como uma dor nas costas. Então acho que momentos de cuidado consigo mesmo é super importante e sentir, a gente precisa sentir, sabe? Nós somos seres humanos e os sentimentos eles fazem parte de nós. Então, quando a gente estiver triste, nós vamos ter que sentir essa tristeza, assim, e criar o seu momento de olhar para isso e ter um momento de cuidar, conversar, olhar para si e conversar com os nossos familiares, com nossos amigos, participar de grupos de apoio quando a gente não conseguir lidar sozinho, né? E acho que daí de dicas, né? Voltando para as dicas, né? Que a gente vai para o macro. Acho que essas dicas de conversar um com o outro, buscar saber como tá os nossos companheiros, nossos amigos, nossos familiares, apesar de encontrar um limite, né, e colocando limites para esses acessos, tá? Os momentos de conversar um com o outro são super importantes para a gente se sentir melhor nesse momento, assim, né? Então, ligar para um amigo antigo aí da infância, perguntar como tá, as lives da família, isso tudo é super essencial para a gente lidar melhor com isso, assim, né? Acho que buscar na arte, na música, no cinema, sublimar essa nossa potência em livro, em arte, em série, isso tudo é super essencial. Tem pessoas indicando de fazer um registro, né, dos dias e tentando escrever sobre esse momento, desenhando, pintando, arrumando a casa,
conversando com as pessoas que você mora, aproveitar esse momento para entender o que quer. É, esse momento acho que ele é bem interessante porque, apesar dele ser marcado pela doença, ele produziu um desaceleramento da nossa vida fora de casa, né? Apesar de ter acelerado o nosso estar em casa, ele produz uma ruptura. E nessa ruptura a gente pode desconstruir alguns valores e algumas formas de viver assim, né? Então acho que aproveitar esse momento para repensar alguns objetivos de vida, assim, e não pensar nesse momento como um espaço da gente fazer tudo que a gente não fez, mas um espaço que vai ter as suas nuances, vai ter os seus momentos, vai ter a semana que você vai conseguir se exercitar, vai ter a semana que você não vai conseguir. E tá tudo bem, a gente tem que tentar colocar um limite factível para esse momento, né? Então, nem querer virar uma blogueira fitness, nem ficar triste todo dia, né? Essa mediação entre o que a gente quer e o que é possível fazer. Em especial, acho que para quem está em condições de isolamento muito precárias, eu acredito que as estratégias são só coletivas mesmo, né? Então, buscar os grupos e movimentos nos bairros, buscar as ações de solidariedade, entender como é que está funcionando essa assistência nesse momento. Então, tudo isso é muito importante. Acho que uma dica de ouro, assim, para esse momento é se deixar sentir, porque a gente vai sentir muita coisa ainda nesse momento histórico. A gente vai sentir muita tristeza, muita dor, muito medo, mas também a gente pode sentir muita solidariedade, muito companheirismo, muito amor e essa resposta, essas respostas, essas estratégias que fomentem o companheirismo, o amor, a relação, os grupos, são as que vão responder melhor a esse momento. Massa. Tem uma coisa que você falou que vai para o topo da minha lista de autocuidado, com certeza, que Tá? o autocuidado é um processo, né? Então, a noção de respeitar, conhecer e respeitar os nossos limites. Hoje eu fiz meia hora de exercício, tudo bem se amanhã eu não conseguir fazer nada e tudo mais, né? Então, a gente vai trabalhando isso como um processo também. Ótimo. Sofia, eu juro que para terminar, eu acho que é uma coisa importante também de você falar um pouquinho, de forma bem rápida, sobre a rede de saúde mental, né? A gente tem uma rede que é a RAPS, de atenção psicossocial, que faz parte do SUS e tudo mais. E nesse momento tem uma série de ações em vários estados também, surgindo do ponto de vista de construir uma rede de solidariedade também, né? Para construir um processo de acompanhamento e acolhimento das pessoas que estejam passando por algum tipo de vulnerabilidade também, desse ponto de vista subjetivo, psicológico e tudo mais. Então, se você puder falar de forma bem breve assim, sobre essa rede, como é que faz, o que ela é e tudo mais. Então, acho que para o operativo mesmo isso é super importante. Tem muitos coletivos e iniciativas de profissionais de saúde para atendimento online, atendimento em grupo. A rede está funcionando de forma mais limitada, né? O que eu tenho de compreensão é que os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, eles têm funcionado de forma reduzida para casos emergenciais mesmo, então fica ali na recepção, então os profissionais têm atendido mantendo a distância, então essa atenção pública para a saúde mental tá um pouco mais difícil de ser acessada. Mas as UBS seguem funcionando com as suas equipes de atenção básica, né? Então, acho que as UBS são espaços da gente recorrer também, além dos CAPs, e todas essas estratégias que têm pipocado de atenção psicológica individual em grupo desses coletivos
e de movimentos e de profissionais até individuais que estão abrindo espaço nas suas agendas para atendimento. Eu acho que é super fundamental que a gente busque ajuda, que a gente consiga perceber onde que eu não dou mais conta e que eu preciso do outro para conseguir sair dessa condição de sofrimento, de dor que eu tô. Então, eu acredito que as organizações, é, né, como o Levante, precisam divulgar mesmo essas redes. Vou dar um exemplo do que a gente está conseguindo fazer aqui. Aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, nós temos uma estratégia de trabalho em saúde, que é a Casa de Saúde, e a gente está. Os profissionais de saúde estão fazendo atendimentos online e fazendo orientações psicológicas online também. E eu imagino que se esteja espalhada aí pelos estados, mas são estratégias que a gente encontrou de oferecer essa atenção em saúde nesse momento, assim, né? Então a gente se sente convocado, inclusive, a contribuir com a saúde do nosso povo nesse momento. E quem ainda não se sentiu convocado para contribuir nesse momento, se envolva com as iniciativas, porque a solidariedade é a melhor resposta que a gente pode dar nesse momento. Massa, Sofia, eu adorei o nosso papo de hoje, me ajudou muito, inclusive, aí refletindo cada vez mais sobre isso. O autocuidado, ele é um valor militante, né? Que tanto no sentido de olhar para nós enquanto sujeitos da nossa própria história e que tem muito a contribuir com o mundo que a gente quer viver, com a sociedade que a gente quer construir para nós e para os que virão, as que virão, mas também porque ele é um valor coletivo, né? Ele é um valor que só tem plenitude, que só se completa a partir do momento que ressoa no outro, que fortalece o outro e constrói essas redes aí que tem se fortalecido também nesse momento. Então, muito obrigado, agradecer de coração a Sofia por ter emprestado para nós esse tempinho para poder bater esse papo. Com certeza ajudou muito todo mundo que está aí em casa também, tentando desenvolver essas ferramentas, olhando para esse debate e tentando também aprofundar a sua percepção, procurando mais conteúdos e etc. Para você que está nos assistindo, antes de encerrar, queria só relembrar que o Levante tem construído a campanha Nós por Nós de solidariedade por todos os estados do país. Então, se você ainda não participa da campanha, chega junto para que a gente consiga colocar em prática também esse valor tão necessário que só ganha força e só se completa quando mais mãos também conseguem somar esforços e tudo mais. Procura aí no seu estado, na sua cidade, a galera que está construindo a campanha de solidariedade, os posts nas redes sociais, para ver como você contribui, porque com certeza vai ser uma contribuição mais do que necessária para enfrentar esse momento com que a gente vive e mais do que isso, sair desse momento também mais fortalecidos e mais fortalecidas, né? Na pegada do ensinamento que Paulo Freire tanto deixou para nós e que está sintetizado naquela frase da paciência impaciente, né? É preciso ter paciência com o momento que a gente vive, é preciso pisar devagar nesse chão e vivendo um dia de cada vez, mas também com a impaciência necessária que nos leva, nos movimenta a construir a sociedade que a gente tanto quer ver, né? Uma sociedade mais solidária, mais companheira, em que a gente consiga olhar nos olhos uns dos outros, umas das outras, ainda que à distância, e consiga se reconhecer neles e nelas também. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigado a todo mundo que participou, que acompanhou até agora a nossa live. Lembrar que ela fica disponível ainda por mais 24 horas na nossa página do Instagram. E agora eu vou pedir uma ajuda mais do que necessária. Na verdade, abrir para a Sofia, caso ela também queira aí colocar últimas palavras e tudo mais, mas não saiam ainda, porque eu preciso da ajuda das universitárias, tá bom? Queria agradecer muito o convite e o desafio aí de fazer uma live. É,
É super importante a gente usar essas ferramentas da maneira mais coerente com os nossos objetivos e queria mesmo agradecer ao Levante por promover esse debate, por trazer essa dimensão da saúde mental para essa ferramenta e para quem vier assistir. E uma última colocação é se permitam sentir, companheiros, companheiras, quem estiver aí, sintam esse momento, percebam seus limites e quando precisarem recorram à ajuda, porque a gente não é só, né? A gente é no nós, né? E a gente vai se ajudar no nós e esse momento vai passar. Massa. Gente, eu também queria agradecer a todo mundo que se dispôs a acompanhar a live, interagiu no chat, agradecer a Sofia pela paciência, pelas contribuições, uma experiência nova também. Acho que até já posso me tornar uma blogueira e só eu preciso da ajuda das universitárias para salvar a live, hein? Eu nunca fiz isso, estou aqui, me ajuda. Ah, eu não sei também. Ó, Deixa eu falaram ver aqui, os comentários. encerrar e depois já salva, né? Então, eu vou tentar aqui, hein, gente. Muito obrigado. Sintam-se abraçados e abraçadas, ainda aqui de longe, mas com os valores que a gente tanto constrói e carrega, que com certeza vão também carregar esse abraço aí até a casa de cada um e cada uma, firmes e fortes. Tamo juntos. Já já essa pandemia acaba, a gente se cheira, se abraça e se vê aí em muitos espaços que a vida nos reserva, viu? Obrigado, Sofia. Boa noite para você, boa semana, boa noite para todo mundo, boa semana também. E vamos aqui na missão de encerrar e salvar essa live. Vamos ver. Encerra e salva.